Eu leio com você nessa noite Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14. E esse trecho é um trecho muito importante das Escrituras. É um texto em que nós observamos e percebemos as maldições que foram proferidas sobre a humanidade após aquilo que em teologia a gente chama de queda. Aquela desobediência de Adão, de Eva. A desobediência dos primeiros homens que tinham uma instrução para não comer do fruto da árvore, do bem e do mal. Mas eles foram ali levados pela conversa da serpente e eles entraram e caíram em desobediência. Esse momento é um momento chave em toda a Escritura e eu diria que ele é chave o suficiente para a gente entender e tentar resumir a história bíblica em 3 momentos importantes. A criação, o jardim, aquele paraíso em que esse homem se encontrava, a queda, Gênesis capítulo 3, e a consequência da queda. Ou seja, tudo o que vem depois de Gênesis 3, após essa maldição, nós observamos essa história de redenção. Esse Deus que insiste em vir ao nosso encontro para nos redimir. E esses 3 momentos são importantes por quê? Porque se a gente compreender bem esses 3 momentos, a gente consegue ter as referências em relação a onde nós devemos estar e para onde nós devemos olhar após sermos alcançados pela graça de Jesus. Às vezes a pessoa se converte, a pessoa entrega a vida para Jesus, começa a andar com Cristo e ela acha que o paradigma, o referencial, o lugar que ela tem que olhar são as ruas de ouro da eternidade. Porém, o grande trabalho de Deus em nos redimir, em nos salvar, em nos restaurar, em reconciliar o mundo, é nos transportar para um momento pré-queda, para um momento do Gênesis 1 e 2, para o momento do jardim. E quando nós observamos as maldições proferidas em relação à humanidade após a desobediência dos nossos pais humanos, dos nossos pais como humanidade, a gente entende exatamente aquilo que está errado no nosso mundo e entende exatamente aquilo que deveria ser consertado a partir da realidade da redenção, a partir da realidade da salvação, a partir da realidade do Espírito de vida que vem habitar na minha vida, a partir da realidade desse Deus que me salva. E por isso, depois da queda, nós vamos ler nessa noite, a partir do 14, essas maldições que foram proferidas. E nós vemos o seguinte: então o Senhor Deus declarou a serpente, verso 14 do Gênesis 3, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Dietrich Bonhoeffer,
um teólogo muito importante, um teólogo que eu gosto muito dos comentários, dos textos dele, ele falando a respeito deste trecho, deste momento, ele diz o seguinte, que a humanidade, que essa humanidade amaldiçoada, que essa humanidade que se apresenta nesse momento pós-queda, é uma humanidade que é obrigada a viver dentro de um tipo de condição em que ela fica sempre entre a maldição e a promessa. Existe uma tensão que entrou no mundo, que entrou na vida humana após o momento dessa desobediência. Após o momento da queda, após o momento em que a serpente diz ali para os primeiros homens, olha, vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando nós caímos nessa conversa, nós fomos lançados em um tipo de caminhada, em um tipo de existência, em um tipo de vida tensionada, um tipo de vida complicada, um tipo de vida amaldiçoada. Mas ao mesmo tempo que amaldiçoada, a gente ainda desfruta da promessa de Deus de redenção, de salvação. E a gente vive entre esses dois mundos, o mundo da maldição e o mundo da promessa. E a gente vive nessa tensão. E eu sei que você, quando olha para a sua vida, olha para a sua caminhada, olha para aquilo como que você reage diante da sua vida, e você sabe que na vida existem coisas boas e coisas ruins. Existe algo que parece que é um castigo, uma maldição nessa jornada, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar graça, misericórdia e amor da parte do Senhor. E a gente precisa entender que essa tensão que existe é consequência desse momento de desobediência. Nós somos agora conhecedores do bem e do mal. E a gente foi lançado dentro desse caminho que nós estamos trilhando, tendo que lidar com a angústia da pandemia, da situação da vida, do sofrimento e da dor, e ao mesmo tempo com a esperança. E a gente fica nessa encruzilhada, a gente fica nesse momento difícil e tensionado da nossa vida. E reparem os detalhes dessas maldições da queda. Em primeiro lugar, o texto mostra para nós que Deus se vira e se volta para a serpente. E ele diz o seguinte a respeito da serpente, que ele vai pôr uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Existe aqui uma maldição que foi lançada, que foi colocada sobre a serpente, que provocou uma inimizade, uma constante inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher, entre a serpente e a humanidade. Essa tensão que existe entre nós, entre a humanidade e entre a serpente, é justamente essa situação que nos coloca em constante tentação. Nós somos tentados diariamente. Nós somos levados para o caminho da tentação diariamente. Nós, ao mesmo tempo que nós temos como nos aproximar de Deus, ao mesmo tempo que nós temos como alcançar a graça divina, como nós temos, melhor dizendo, sermos alcançados por essa graça divina, quantas vezes nós não questionamos essa graça? Quantas vezes nós não questionamos o perdão? Quantas vezes nós não somos capazes de receber essa graça inteiramente? Quantas vezes parece que a serpente ainda diz pra gente assim, foi isso mesmo que Deus disse, que você vai ser perdoado? Foi isso mesmo que Deus disse, que você tem salvação de graça? Foi isso mesmo que Deus disse, que há um renovo, há uma esperança, há uma redenção?
Foi isso mesmo que Deus disse? E ao mesmo tempo em que nós vivemos essa esperança, a gente parece que está sendo constantemente ferido por essa voz que tensiona na nossa vida, que tensiona na nossa caminhada e parece que não nos permite nos agarrarmos plenamente às promessas do Senhor. E ao invés da gente confiar plenamente dele, de viver debaixo dessa graça maravilhosa, desse amor constante, a gente fica com medo de perder salvação, a gente fica com medo de não ser perdoado, a gente fica com medo de recorrer ao Senhor em oração. Percebe como o nosso relacionamento com Deus, ele é por demais truncado muitas vezes? Ele é por demais tensionado muitas vezes? Percebe quantas vezes que a gente não é capaz de simplesmente dizer e saber e sentir e perceber: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. E ao contrário disso, a gente desconfia dessa graça. A gente desconfia desse amor. E a gente é ferido. A situação que nós estamos é essa situação de completa tentação. Essa situação em que a gente se encontra ao mesmo tempo alvos dessa promessa de salvação maravilhosa e ao mesmo tempo desconfiados, que parece que tem uma voz dizendo pra gente: isso não é pra você. Mas puxa, mas eu já tô caminhando, eu tô com Jesus. Mas será que você tá mesmo com Jesus? Será mesmo que você tá firme com Jesus? Será mesmo que há perdão, que há graça, que há misericórdia, que há salvação para você? E a gente fica como, sabe aquela coisa do diabinho e do anjinho? Parece que o anjinho está dizendo sempre: olha, tem salvação, tem Cristo, tem redenção, porque tem aqui a promessa. E esse trecho é aquele famoso trecho do proto-evangelho, em que há aqui já Deus dando sinais de que esse descendente da mulher, que pode se referenciar ao próprio Messias, à própria figura de Jesus, ao novo Adão, ele vai aqui pisotear a serpente, vai ferir a cabeça dessa serpente, para que essa voz da desconfiança, para que essa voz da dúvida, ela se silencie definitivamente. Por isso saiba que essas dúvidas que pairam sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, que às vezes não te permitem receber plenamente esse perdão, receber essa graça e desfrutar disso, isso é maldição, isso é consequência da queda, isso é consequência da desobediência, porque não deve ser assim. E se isso é consequência da queda, a partir do momento em que a gente desfruta da redenção, da salvação, eu quero te encorajar. Pare de desconfiar do amor de Deus. Pare de desconfiar da graça de Jesus. Pare de desconfiar do amor do Pai. Pare de desconfiar da comunhão do Espírito. Pare de desconfiar desse perdão que é sobre a tua vida. Pare de desconfiar disso. Confie, se agarre nessas promessas do Senhor. E saiba que essa serpente que vem tentar nos ferir, ela é consequência dessa queda, e a partir do Cristo, da realidade de Cristo em nós, você pode se apegar e se segurar nessas promessas que Deus tem para mim e Deus tem para você. Eu tenho certeza que ao longo da nossa caminhada a gente ainda vai estar lutando sobre isso, contra isso. A gente ainda vai estar tensionado. A gente ainda vai estar, como Bonhoeffer diz, entre a maldição e a promessa. A gente vai estar nesse ambiente de tentação. Mas que você possa, dia após dia, ir experimentando cada dia mais da promessa sobre a tua vida. Ele diz ainda sobre a mulher que vai multiplicar grandemente o sofrimento na gravidez. É com dor, é com sofrimento que ela dará luz. E mais,
ela ainda vai sofrer ainda as consequências dessa desobediência, se colocando num tipo de relação com o seu marido, em que ela vai ser oprimida por esse marido, em que ela vai ser dominada por esse marido. Perceba novamente, isso aqui é maldição. Isso aqui é maldição e precisa ser lido no contexto de maldição. E quando a gente olha para esse texto, a gente entende muito da nossa condição humana. A gente está nessa situação de tentação, a gente também está nessa situação de dor e prazer. Perceba que coisa maravilhosa é uma esposa, uma mulher dar à luz, poder gerar vida, gerar um filho. E ao mesmo tempo esse processo ele é carregado de dor. Especialmente antigamente, quando a gente não tinha, as mulheres não tinham anestesia e elas faziam parto muitas vezes de maneira muito recorrente, natural, comum, sem nenhum tipo de sedação. Você conhece alguém que passou por isso? Você sabe, imagina o que é a dor de um parto. Então, essa é a vida humana. A vida humana é como uma mulher dando à luz. É o prazer de gerar a vida, é o prazer de ter a sua prole ali, de ter o teu filho, a sua filha. E ao mesmo tempo a dor, o sofrimento nesse processo de dar à luz. A vida humana, ela tem as suas relações, as nossas relações uns com os outros, a relação conjugal do homem, da mulher, a relação das amizades. Mas tudo isso que é bom, tudo isso que é maravilhoso, tudo isso que é prazeroso, está sob a maldição de uma disfunção que faz com que existam pessoas que dominam e pessoas que são dominadas. Quando a gente pensa em especial do homem e da mulher, isso fica evidente na história da humanidade. O quanto que a mulher ela foi subjugada, ela ainda é subjugada. Ela está numa relação em que muitas vezes ela é oprimida, ela é diminuída. Em que ela não tem voz, ela não tem vez. Em que ela não tem espaço, ela não tem autonomia. Mas o quão prazeroso é para uma mulher participar de uma dinâmica familiar, participar da vida familiar, ter o seu marido, ter os seus filhos. Quão maravilhoso é isso! E ao mesmo tempo que é maravilhoso, que tormenta é a vida de tantas e tantas mulheres que não podem sonhar, que não podem pensar os seus desejos, colocar em ação os seus planos, que não têm autonomia para construir uma carreira profissional muitas vezes, são muitas vezes humilhadas, violentadas físico e verbalmente. Mulheres que sofrem debaixo desse jugo, muitas vezes desse marido, desse homem que a maltrata. E todos os relacionamentos da nossa vida, como eles são deturpados, como eles são complicados, como eles são desequilibrados, desregulados. Eu percebo ao longo da jornada quantos e quantos casos e quantas situações em que uma família tem tudo para ser feliz. Quantas histórias você já não escutou de uma família que vai viajar para passar férias em um lugar maravilhoso, com recurso financeiro, podendo comer em bons lugares, ir para bons hotéis, conhecer lugares lindos. E isso que é prazeroso se transforma em dor, em sofrimento, porque todo mundo briga, discute por coisa boba, fala o que não deve falar, fala sem pensar. E aquilo que estava pintado para ser algo maravilhoso, estonteante, de repente sucumbe diante da dor e do sofrimento. Esse fato, esse tipo de acontecimento é um retrato da condição que nós estamos. Essa condição em que as nossas relações elas são disfuncionais, elas estão comprometidas. Isso é resultado da queda, isso é maldição.
Quando nós experimentamos a redenção em Cristo Jesus, os nossos relacionamentos, eles precisam ser reajustados. Eles precisam ser repensados. Essa coisa de ter alguém que domina e alguém que é dominado tem que ser repensada. Porque Deus, ele vem restaurar o mundo, ele vem restaurar a humanidade, ele vem transformar a nossa vida para que essa maldição ela seja vencida pela promessa que nós temos. Embora nós ainda vivamos nessa tensão entre maldição e promessa, nós que somos redimidos, nós que temos o amor de Deus sobre a nossa vida, a gente precisa revisitar todas as nossas relações. Todas as nossas relações. E a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser sábio para vivermos as nossas relações de tal forma que a gente consiga desfrutar dos prazeres dessa vida com a leveza que nós temos debaixo da graça do Senhor. Para que a gente ultrapasse essa maldição da queda e passe a desfrutar da bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Que assim seja na minha vida e na sua. O homem também, ao homem Deus declara: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Uma outra consequência dessa queda, dessa desobediência, é a desfunção completa da relação que nós como humanidade temos com a terra. Nós como humanidade temos com a natureza, com as coisas criadas. O jardim, o paraíso era um lugar de plena harmonia entre nós e a criação. Mas essa desarmonia que existe entre nós e a criação, que nos leva inclusive a entender o trabalho e a perceber o trabalho como algo que é suor do rosto. É trabalhar a terra de uma maneira pesada, com dificuldade, com dor. E é interessante como há aqui também novamente uma tensão, porque ao mesmo tempo que a gente olha para a criação, para as coisas criadas, a gente vê a maravilha e a beleza, e a gente vê Deus, inclusive, em toda a natureza. Quão trabalhoso e quão penoso é a gente lidar com ela. Essa terra amaldiçoada que muitas vezes se volta contra nós. Vocês sabem que existe uma linha de estudo que tem identificado e tem percebido a possibilidade de que essa situação de pandemia, essa questão do coronavírus é resultado e pode ser resultado de um avanço indevido da raça humana para lugares selvagens na natureza, um avanço. E a natureza ela estaria reagindo contra nós. Existe uma inimizade aqui entre humanidade e natureza. Existe uma maldição sobre essa natureza, sobre essa terra. E isso gera esse conflito, essa tensão, ao mesmo tempo que é maravilhosa. Parece que também ela nos agride. E ao mesmo tempo que ela nos agride, a gente agride ela, e talvez nós a agredimos primeiro. E com certeza agredimos primeiro, porque obviamente quem desobedece aqui somos nós, é a humanidade. Ora, nós vivemos dentro dessa tensão, desse mundo desordenado, desarmônico entre nós e a natureza, o que nos leva a entender a vida, a produção, porque a gente trabalha para comer. E para conseguir o alimento, a gente lida tão mal com as fontes dos recursos naturais que a gente se estressa, que a gente fica ansioso, a gente entra em depressão, a gente se angustia por causa do trabalho. Viver a vida é uma tormenta, muitas vezes, em muitos contextos, e a gente só pensa em uma coisa, muitas vezes: férias. Férias. Para pensar que tristeza é pensar a vida, 12 meses do ano, em que você vive para aproveitar um mês.
Que tristeza pensar a vida dessa forma. Que falta de harmonia com o ecossistema no qual nós estamos inseridos. Que tristeza pensar a nossa vida como algo que a gente faz, trabalha, cansa para poder ter, para trabalhar, para ter, trabalha para ter, consome e trabalha e tem e consome e fica nesse ciclo. Muitas vezes quando a gente para pensar é sem sentido, sem lógica. Quantos tipos de dinâmicas profissionais não nos levam para essa roda viva, essa roda gigante que parece que vai nos moendo. E a gente não tem tempo para olhar para a natureza, para desfrutar dela de uma maneira adequada, a gente não tem tempo para viver a vida, para pisar na grama, para viver dentro desse planeta Terra com toda a beleza e a potência que ele tem, todas as possibilidades de alegrar o nosso coração e de viver feliz e plenamente aqui. Nós vivemos dentro dessa tensão. Agora, uma vez que nós desfrutamos da redenção, uma vez que nós desfrutamos da promessa, uma vez que nós temos uma expectativa no Senhor, uma vez que Ele alcançou a nossa vida, gente, o nosso trabalho precisa ser ressignificado. A nossa relação com o ecossistema precisa ser repensada. A nossa relação com a natureza precisa ser repensada. A gente precisa começar a ter um outro tipo de lente para olhar para o mundo, um outro tipo de lente para olhar para as coisas criadas, um outro tipo de lente para olhar como que eu faço uso e proveito dos recursos naturais que eu tenho para poder viver a minha vida. Eu preciso entender que essa desarmonia, que esse desencontro, isso é maldição. E que quando vem a promessa de Deus, que quando vem a graça do Senhor, isso precisa ser revisitado, retransformado, transformado, ressignificado, para que haja harmonia na nossa vida, para que haja um tipo de disposição no nosso coração em que a gente viva a vida todo dia, não só quando a gente está de férias. Em que a gente viva a vida com prazer todo dia, não somente quando a gente tem um momento de entretenimento. Mas que o lidar com a natureza para obter o nosso recurso seja tão harmônico, algo tão prazeroso, que a gente consiga encontrar graça nessa provisão divina. Para que a gente não ceda a esse lugar da tentação, para esse lugar da dor, esse lugar da terra maldita, para que o nosso coração não fique poluído. Por fim, Deus ainda fala para o homem que, visto que ele é pó, para o pó ele irá voltar. Esse é um grande mistério, essa é uma grande tensão da vida. Vocês sabem que recentemente eu perdi a minha avó. Semana passada a gente a perdeu, ela teve uma parada respiratória. E é isso. A gente vive essa vida dentro dessa maldição. A maldição da certeza que nós temos um caminho certo. Voltar para o pó. Porque é de lá que nós viemos. A gente tem vivido um tempo de pandemia em que a gente tem perdido muitos entes queridos. Muitos amigos queridos, muitas pessoas queridas. Muita gente da minha família, parentes da minha família, vieram a falecer por conta da Covid. Perdemos gente querida na nossa comunidade. Estamos experimentando a dor da morte constantemente. O meu telefone às vezes toca, dá medo de atender por conta desse ambiente que nós temos vivido tão triste nessa pandemia. Essa é a vida. A gente sabe que a gente vai morrer, como isso incomoda a gente. A morte, ela é maldição. A morte não devia estar aqui. A morte é uma consequência dessa desobediência. A certeza de que nós voltaremos para o pó é algo que nos incomoda. E quando eu tenho que lidar com a morte de um parente que eu amo tanto, eu queria que estivesse aqui sempre, para sempre. Não queria que morresse, não queria que partisse.
não queria ter que experimentar saudade, mas nós estamos nessa condição entre maldição e promessa. E temos que experimentar essa maldição e essa certeza da morte, mas a partir da perspectiva da redenção, a partir da perspectiva da salvação, a partir da perspectiva da graça divina, a partir da perspectiva do amor de Deus, nós sabemos que este voltar ao pó, voltar à terra, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque a gente deixa de existir aqui, mas a gente nunca deixará de existir. Porque existe um Deus, porque existe um Senhor, porque existe um Pai de amor que nos amou, que arquitetou um plano de resgate, um plano de salvação. Alguém que nos capturou do reino das trevas, do reino da maldição e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quem está no reino do Filho do amor do Pai, quem está nesse reino de amor, pode ter certeza que ainda que morra, viverá. Por isso, a gente ainda vive nessa tensão, ainda tem que lidar com a morte, ainda tem que velar os nossos entes queridos, ainda temos que ir a enterros. Ainda temos que fazer cultos fúnebres, mas nós o fazemos debaixo da graça, debaixo de uma esperança, debaixo de uma promessa de que um dia nós estaremos juntos com os nossos entes queridos. Um dia nós estaremos juntos porque essa graça salvadora e redentora de Deus enche o nosso coração de esperança ao ponto que a gente tem certeza de que essa morte, esse voltar ao pó, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vivemos sim, ainda, entre maldição e promessa. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, que houve a criação, houve o paraíso, houve a desobediência e houve a consequência dessa desobediência. E nós estamos experimentando na nossa carne, diariamente, a consequência dessa desobediência. Mas saiba que uma vez redimidos, uma vez no Senhor, a maldição vai ser superada. A maldição já foi superada, inclusive, na cruz do Calvário. Toda a maldição foi lançada sobre a cruz. Tudo está debaixo da cruz. Por isso eu quero te desafiar nessa noite. A sua vida, eu tenho certeza que está dentro dessa perspectiva aqui. Você está nessa tensão entre maldição e promessa. Você vive muitas vezes tentado e desconfiado do amor divino. Você vive experimentando o desprazer no meio do prazer nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua relação conjugal. Você vive experimentando do suor do seu rosto diante dessa terra que você não sabe lidar, desse trabalho que você não sabe lidar. Você vive lidando diariamente, como todos nós aqui, com a sombra da morte próxima de nós. Saiba, tudo isso aqui é consequência da desobediência. Tudo isso aqui é maldição. Tudo isso aqui vai ser superado. Tudo isso aqui é superado em Cristo Jesus, debaixo da cruz. Por isso eu quero te desafiar a repensar isso. Comece a ter mais certeza da sua salvação. Pare de desconfiar do amor divino. Pare de desconfiar do perdão divino. Pare de criar atrito tolo. Revisite as suas relações. Pare de viver uma relação em que você precisa dominar. Pare de subjugar o outro. Trabalhe em equilíbrio, porque em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, não há judeu. Em Cristo nós somos um. Deus revisitou, Deus mudou todas as nossas relações. Revisite também na sua vida. Revisite seu conceito de trabalho. Revisite como você tem encarado a sua jornada aqui nessa terra, lidando com os elementos naturais, com os recursos naturais. Revisite se você tem trabalhado a vida inteira para descansar um mês por ano só, se é essa a sua vida. Porque isso é maldição, Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva
de maneira próspera a sua vida, com uma prosperidade no sentido de uma vida bem vivida, harmoniosa. E saiba que esse último inimigo definitivo, que é a morte, ele já foi vencido em Cristo. Por isso, no meio dessa tensão, saiba que a gente tem uma esperança. A gente tem esperança da vida eterna. A gente tem esperança de que os nossos entes queridos, eles estão junto com Deus, estão junto com o nosso Pai, que um dia nós os encontraremos novamente. Que você saiba que o nosso paradigma, o nosso lugar de referência é a criação, é o Gênesis 1 e 2. Não é esse lugar da desobediência e da maldição, é o Gênesis 1 e 2, é a criação. Porque eu sei que Deus, Ele deseja que você viva plenamente essa relação de amor com Ele. Eu sei que Deus deseja que você desfrute de alegria e de prazer na sua vida. Eu sei que Deus deseja que você lide bem com a natureza de maneira equilibrada. E eu sei que Deus, Ele deseja proporcionar vida para você, vida eterna para você. E não alguém que é pessimista em relação à existência, achando que vai viver aqui 60, 70, 80 anos com sorte e que vai voltar ao pó e que é isso, é matéria só. Não. Vida em abundância. É isso que Deus tem pra gente. Deus tem promessas para a nossa vida que vencem toda a maldição, quebram toda a maldição. Enquanto a gente está nessa caminhada tensa, nessa caminhada complicada, tendo que lidar com a ferida da serpente, tendo que lidar com relacionamentos desconfigurados, tendo que lidar com uma terra maldita e com o suor do nosso rosto, tendo que lidar com a morte, tendo que lidar com todo esse mundo, esse lugar em que a gente se meteu por causa da desobediência. Saiba que tem maldição, mas tem as promessas. E as promessas, elas vencem toda a maldição. Porque existe um descendente, um dos descendentes dessa mulher, que é um novo Adão, que é o nosso Cristo, que é o nosso Salvador, que é o amado da nossa alma, que é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, o homem único intermediador entre Deus e os homens. Esse Jesus de Nazaré, que ama a nossa vida, que esmagou a cabeça dessa serpente, que destruiu todas as maldições nele. Corra para ele. Corra para ele quando a vida estiver tensionada, porque nele você tem esperança sobre todo tipo de maldição. Pai amado, obrigado. Obrigado por essa noite, por esse tempo de reflexão em que a gente aprende, em que no Senhor, no teu Espírito, no Espírito do teu Filho Jesus, nós temos promessas, nós temos certezas de que toda maldição será superada. Que o Senhor nos ajude na nossa jornada, na nossa caminhada. Que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a discernir que essas maldições, elas são superadas pela redenção. Elas são superadas pelo teu amor. Elas são superadas pela sua graça. E que no Senhor a gente tem sempre esperança e promessas para vencer essas tensões da nossa jornada. Nos ajuda a superá-las cada dia um pouquinho nessa caminhada nossa aqui na terra. Para que um dia, Senhor, a gente possa desfrutar plenamente de todas as suas promessas e principalmente dessa que nos convence, que enche o nosso coração de alegria, da certeza que nós, no Senhor, venceremos a morte. Que a morte não é o fim. Obrigado, Pai amado, por essa noite. Obrigado, porque a gente não está debaixo de maldição, mas a gente está debaixo das Tuas promessas. E debaixo das Tuas promessas a gente consegue viver e caminhar, superando dia a dia todas as tensões da nossa vida. Eu te agradeço. Eu oro, muito grato ao Senhor, por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.